Antes de orarmos, quero convidar você a refletir um pouco na palavra de Deus. Muitas vezes, corremos tanto em nosso dia a dia que não paramos para ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mas é nesse silêncio diante dele que recebemos direção, consolo e força. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado desde o princípio, quando Adão e Eva escolheram desobedecer ao Senhor no jardim do Éden. O mal entrou em nossa história. Desde então, a presença do pecado se espalhou por todos os lugares, nas culturas, nas famílias, nas nações e até nos cantos secretos do coração humano. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Jeremias 17:9, lemos: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse texto não fala apenas do coração de outras pessoas, mas de todos nós, quando estamos distantes da graça de Deus. É possível parecer bondoso, generoso ou calmo por fora, enquanto dentro do coração escondemos inveja, orgulho, ressentimento, desejo impuro ou amargura. Esses pecados ocultos acabam sendo a raiz de muitas dores, injustiças e sofrimentos que se espalham em nossas famílias e na sociedade. Satanás sabe disso, e ele se aproveita da fragilidade humana para plantar dúvidas, medo e desânimo. Ele cria divisões para afastar as pessoas de Deus e uma das outras. Trabalha de forma sutil para nos enfraquecer espiritualmente, para que percamos a esperança e deixemos de lembrar das promessas do Senhor. Mas a boa notícia é que não estamos desamparados. Deus é amoroso, fiel e protetor. Suas promessas não são frágeis, mas eternas. O Senhor declara no Salmo 121, 7 e 8: O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mesmo quando o mal parece se multiplicar, o Senhor permanece como nosso refúgio. A palavra de Deus deixa claro que Ele não nos abandona no meio das lutas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3:3: Mas o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno. Davi também declarou no Salmo 23:4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esses versículos nos lembram de uma verdade poderosa. A proteção de Deus não depende das circunstâncias. Ele não está apenas presente quando a vida está tranquila, mas também nos momentos de tempestade, quando os ventos sopram contra nós e o caminho parece escuro. Sua vara nos defende dos ataques do inimigo e seu cajado nos guia de volta quando começamos a nos perder. Ele nunca deixa de ser o pastor fiel que cuida de cada detalhe da nossa vida. A realidade é que haverá dias em que a tristeza parecerá pesada demais. Veremos a maldade prosperar e poderemos nos perguntar: por quê? O inimigo tentará lançar setas de desânimo, medo e confusão. Mas em todas as situações existe uma esperança imutável. Temos um Salvador que não nos abandona. O medo pode bater à porta, mas Cristo está presente. O desespero pode tentar sufocar, mas Jesus já venceu. A angústia pode se levantar, mas o Senhor é a nossa vitória. Como está escrito em 1 João 4:4: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós não vencemos porque somos fortes ou inteligentes, mas porque carregamos o nome de Jesus Cristo. É nesse nome que as trevas se dissipam, que o inimigo foge, que os grilhões se quebram.
Ele não é apenas um mestre ou exemplo, mas a autoridade suprema sobre toda a criação. Às vezes, o plano de Deus não nos leva por caminhos fáceis, mas através das águas profundas e dos desertos áridos. Haverá estações em que tudo ao redor parecerá fechado, quando a escuridão parecer mais alta que a voz da verdade. Talvez você não consiga mudar suas circunstâncias de imediato. Talvez não entenda o motivo do qual está enfrentando, mas a palavra nos convida a andar por fé e não por vista, porque mesmo quando não vemos Deus, Ele sempre está agindo. Mesmo em silêncio, Ele está guiando, protegendo e preparando a vitória. O Senhor já declarou: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso está lá em Isaías 54:17. Ele também disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essas não são promessas incertas, mas verdades eternas. O inimigo tentará convencer você de que está desprotegido, mas Deus já disse que você está debaixo da sua mão. O diabo tentará insinuar que você foi esquecido, mas o Senhor afirma que você está gravado na palma da mão dele. Ele tentará semear desespero, mas Deus garante que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Isso significa que a caminhada com Cristo não pode ser levada de qualquer maneira. O mundo em que vivemos não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Por isso precisamos permanecer revestidos diariamente da armadura de Deus, com a fé, a verdade, a justiça, a palavra e a oração como armas. E mais, precisamos lembrar que a presença de Deus não é apenas um sentimento, mesmo quando não o sentimos. Ele está presente, mesmo quando não vemos progresso. Ele está trabalhando, mesmo quando a noite parece longa, o amanhecer já está a caminho. Escolha a fé em vez de medo, confiança em vez de dúvida, adoração em vez de ansiedade. Fixe os olhos em Jesus, o único que anda sobre as águas e nos chama a caminhar firmes nele. Os dias podem se tornar mais sombrios. Os ataques espirituais podem aumentar, mas a luz de Cristo dentro de você jamais poderá ser apagada. Quem está debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O Senhor já prometeu: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Isso significa que ele não promete a ausência de batalhas, mas garante a sua presença em cada uma delas. Muitas vezes, olhamos para o mundo e vemos violência, injustiça, corrupção, falta de temor a Deus. Isso pode entristecer nosso coração, mas não deve roubar a nossa fé. Pelo contrário, é nesse cenário que precisamos nos manter firmes e puros diante do Senhor, guardados pelo sangue de Jesus. Que o nosso coração não se curve aos valores corrompidos dessa geração. Que os nossos lábios não deixem de adorar, mesmo quando zombarem de nós. Que nossos olhos vejam o pecado como Deus vê, e que nossa alma busque santidade e justiça. O Espírito Santo nos fortalece para vivermos de forma que nossas palavras e atitudes apontem para Cristo. Ele nos dá discernimento para rejeitar o mal, resistir à tentação e permanecer inabaláveis mesmo quando o mundo tenta nos arrastar. E quando falhamos, temos a graça do perdão em Cristo Jesus. Ele nos lava, restaura e nos dá uma nova oportunidade de andar em novidade de vida. Não importa quantas vezes caímos, o Senhor sempre nos chama para recomeçar. E se você deseja permanecer firme e fiel ao Senhor, mesmo em meio às lutas, escreva aqui nos comentários: eu escolho Jesus e vou vencer junto com Ele.
Vamos orar. Senhor, hoje levantamos a nossa voz em oração, certos de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A tua palavra declara que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E essa verdade enche o nosso coração de coragem. Protege-nos, Pai, de todo mal visível e invisível. Guarda nossa mente das mentiras do inimigo, nosso coração das tentações e nossa fé do desânimo. Que cada passo nosso seja firmado em Ti. Reveste-nos diariamente da armadura espiritual, para que possamos permanecer firmes diante das batalhas da vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque na cruz o inimigo já foi derrotado. Obrigado porque a vitória já foi conquistada e nenhuma força do mal pode nos separar do Teu amor. Mesmo quando não entendemos o porquê das lutas, escolhemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebemos Tua paz, que excede todo entendimento. Descansamos em Teus braços e declaramos que somente Tu és digno de todo louvor. Que a nossa vida seja testemunho vivo da Tua graça, que nossas palavras reflitam a Tua verdade e que nosso coração permaneça fiel até o dia em que Te veremos face a face. Senhor Jesus, abençoe cada um, Senhor, ó Pai, que está ouvindo essa oração, cada família, cada coração, independente de como estão, Jesus, alcance seus corações. Aqueles que estão aflitos, Senhor, ó Pai, traga paz aos seus corações. Aqueles que por algum motivo estão desesperados e chorando por não saber como resolver o problema, Senhor, alcance-os, ó Pai, e dê conforto, e dê tranquilidade, e dê, Senhor, ó Pai, alívio aos seus corações, e que possam sentir a Tua presença. Espírito Santo, inunde seus corações e traga alegria aos seus corações de uma forma que somente o Senhor faz. Senhor, obrigado por todas as coisas, por todas as bênçãos recebidas, por cada milagre. E, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar o Senhor trabalhando. Porque muitas vezes, ó Pai, o Senhor está fazendo tantas coisas, mas com os nossos olhos não conseguimos enxergar. Senhor, dê-nos sensibilidade para podermos ver tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Amém, amém e amém. E que cada promessa do Senhor seja cumprida em nossas vidas. Deus abençoe, meus amados.